Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente da fronteira, dando sequência nas informações, atualizando vocês sobre tudo e vamos que vamos. A mudança do clima chegou, muita chuva, muita tempestade, não tá fácil. Vai começar agora aquele período que tem muita chuva, muita. E a gente sabe, né, que nem todo mundo vai se adaptar. É uma situação difícil? É uma situação difícil, ó. É gravando com água mesmo, porque a gente não pode parar de gravar. E temos que explicar para vocês as informações que ninguém passa. Porque informações aqui na fronteira é artigo de luxo para quem tem. Quem não tem fica sem, né? Então a gente vai passando. Então vamos atualizar vocês. Mas vamos deixando esse like, vamos compartilhando o vídeo. Eu já falei, vamos chegar a 20 mil inscritos, que eu trago bastante novidade. É só vocês botarem o like aí no canal, compartilhar o vídeo, ajudar esse canal a hypar. Vai por mim. Vocês estão tudo aí sentados no sofá, que eu já estou imaginando aqui vocês tudo aí sentados. Uns tomando cerveja, outros fumando cigarro, outros cuidando da vida alheia, outros me criticando, outros elogiando, mas não importa. O importante é que vocês estão aí me assistindo, seja do lado de agregar valor ou para criticar. Todos são bem-vindos, porque o YouTube é a única plataforma que até os haters são bem-vindos. Então, todos são bem-vindos. A gente aqui não tem preconceito. A gente até comentou, né, que hate e filho de Kenga é a mesma coisa. Então quem quer brincar de ser hater, aguente também meus comentários. Então vamos que vamos. Vocês estavam me perguntando qual é a maior e melhor universidade do Paraguai para estudar medicina. Eu não posso mentir para vocês e dizer que eu não tenho essa informação que eu tenho. A maior e melhor universidade do Paraguai é a Universidade Católica, só que faz prova para entrar. Não é uma universidade que todo mundo tem acesso. O Guarani lá é forte dentro dessa universidade. É só no espanhol fluente, entendeu? Não é uma situação tão simples. E a gente tem que explicar para vocês que a maior e melhor é a Universidade Católica. Aí o pessoal, mas Leandro, tanta gente está migrando para o Paraguai e eu gostaria tanto que meu filho ou minha filha fizesse medicina no Paraguai. Qual a universidade que você indica hoje? Claro que eu ia indicar a Universidade Católica, mas não fica na cidade do Oeste. E vocês têm que aprender a se deslocar. Tem que aprender a fazer essa busca. Não é uma coisa muito simples, porque tem que achar imóvel, achar alguém nessa cidade para lhe ajudar, ver se tem brasileiros que estão lá para poder agregar, né, apoio, informação, porque você se deslocar para uma cidade que você não conhece ninguém é complicado. Às vezes a gente fala das coisas no canal e o pessoal não entende, né? Então, por exemplo, tem várias universidades no Paraguai. Até universidades importantes perdem credenciamento. Hoje a UMAX em Assunção está passando por um problema de ter perdido um credenciamento que ela tinha do Paraguai, que parece que não tem mais. Então, é uma situação. Aí fica os alunos, eu quero sair de Assunção, que eu quero retornar para Cidade do Oeste. A conversa é sempre assim. O pessoal que está na Cidade do Oeste quer ir para Pedro Juan ou quer ir para Assunção. Quem está em Pedro Juan quer vir para a Cidade do Oeste ou para Assunção. Quem está em Assunção quer vir para Cidade do Oeste ou Pedro Juan. Então, esse muda de universidade também não é muito bacana. Porque as pessoas têm que entender o seguinte. É muita gente migrando. Quando a gente fala assim, muita gente imigrando, é muita mesmo. E as universidades é um comércio. Para quem não sabe, é um mercado. Eu já fiz parte até de grupos que
Já tive mesas de proprietários de faculdade, de diretores, de reitores. Eu conheço esse universo muito bem, sou muito informado nessa área para assegurar para vocês que nem tudo que é bonito, nem tudo que reluz no Paraguai é ouro. Eu já vi universidades lindas, maravilhosas ser fechadas. Já vi universidades sendo, dando início na sua fase de instalação, com tudo preparado, e chegou aos órgãos do governo e fechou, né? Então, é uma situação, mas a gente não pode fazer nada. Isso é uma situação da fronteira, a gente não sabe bem dizer e descrever para vocês o motivo, né, dessa situação que acontece, mas tem que averiguar muito bem a universidade que vocês vão estudar. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa universidade que ia inaugurar e eu sempre perguntava para o dono, em reuniões fechadas com outras pessoas importantes, que inclusive trabalhou na fundação de uma das maiores faculdades da cidade da Oeste. Ele e o irmão, né? Que tem até um grupo de assessoria próximo à faculdade. Aí eu estava falando com o dono dessa faculdade se tinha documentos, né? Se a faculdade tinha documentação. E a conversa dele para mim sempre era a mesma. Você tem que me trazer 200, 300 alunos matriculados. Mas eu disse, não é assim, senhor. Como é que a gente vai matricular uma pessoa numa faculdade que não tem documentação? Não, mas a documentação vai sair. A documentação vai sair. E a gente sabe que não vai sair, né? Não é bem assim. Então é uma situação complicada. Aí a gente vai discutir com as pessoas que quando vai fazer matrícula, tem que prestar atenção. Porque às vezes até o dono da faculdade conversa com o aluno que vai ser matriculado, assegurando, porque se o dono fala com o aluno que a faculdade está toda ok, quem sou eu para dizer que não, né? Lembro eu que teve um senhor do São Paulo que fez a matrícula nessa faculdade e foi uma confusão, porque ele estava dizendo que a culpa era minha, que ele se matriculou na faculdade. A gente presta um serviço, a gente não sabe do jurídico das instituições, vamos ser sinceros. A gente não pode saber o que está acontecendo em Assunção e os documentos oficiais da faculdade. As faculdades do Paraguai, ela tem a intenção de ter o maior número de matriculados a cada semestre, né? Então é uma situação complicada. Então a gente não pode afirmar e dar garantia que a universidade é 100% legalizada, porque muitas universidades usam do blefe, né? Porque aqui tem muito cassino, muito jogo e tem todo tipo de situação. Então, uns dizem que as faculdades são de fachada, que na verdade é para esconder outras intenções. Outros dizem que a maior faculdade do Paraguai é a dona da faculdade concorrente dela, entendeu? Porque tem uma faculdade muito importante e do lado tem a concorrente. Aí diz que a concorrente também é da dona da mesma faculdade. Então, tem muita conversa, né? Quem me contou isso foi o dono de uma papelaria próxima à faculdade, que estava me contando que contou muitas coisas, né? Eles me contavam muitas coisas. Ele e o irmão, que foi trabalhou junto com o fundador de uma grande faculdade, ele me contou tudo, né? Não só para mim, como para outras pessoas. E as outras pessoas também comentavam comigo que era tudo muito estranho. Então, para você estudar medicina no Paraguai, vocês têm que avaliar bem, né, a faculdade que vai estudar, porque é de sua vida, né? A gente viu faculdades, alunos estudando no último ano de medicina, e chegou o governo no 6º ano, chegou na Cidade do Oeste, fechou a faculdade e pronto, né? O aluno no internato não ia mais ter diploma válido. Já pensou que situação complicada? Por isso que eu digo, hoje eu estou afim apenas de divulgar universidades sérias. Por quê? Porque a gente só vai falar daquelas que a gente tem certeza. Então vai fazer matrícula, escolhe uma universidade que tenha turma formada, vai fazer matrícula, pesquisa a universidade, se tem algum problema de documentação. Lembre-se que recentemente a própria UMAX de Assunção passou por um problema seríssimo. Inclusive tem um monte de alunos criando um maior transtorno, que não é justo com a grande universidade UMAX em Assunção, que é a Universidade Maria Auxiliadora. Mas é aquilo que a gente diz, né? A gente não sabe o que passa por trás da parte do jurídico de cada instituição. Porque a gente sabe que a maior faculdade hoje na Cidade do Oeste, que também tem outra cidade, ela trabalha apenas no marketing.
Tanto que a menina do setor de matrícula responsável geral dizia para mim, sai um aluno, entra 10. A partir do momento que a pessoa só pensa na quantidade de alunos matriculados e não se preocupa com a qualidade, deixa a desejar, porque começa a ficar tudo desorganizado, né? Então tem sim faculdades grandes que é totalmente desorganizado. Vocês vão chegar e vocês vão se deparar com uma situação complicada. E tem problemas em todos os setores. Todas as assessorias já tiveram problemas, todas as faculdades já passaram por algum problema, porque vai se adaptando, né? Vai se vai fazendo uma equação para no final dos cálculos dar tudo certo, né? Então não é tão simples assim. Mas as pessoas não querem que ninguém fale, porque é um mercado muito grande, é um comércio muito grande de matrícula, principalmente dos captadores. Lembro eu, de caso dos meus comentários, os captadores de uma grande universidade, cerca de 400 captadores. Imagine, você ter 400 captadores de estudante nas 400 redes sociais, vamos dar um exemplo, 400 no YouTube, 400 no Instagram, 400 no Facebook, 400 no ex-Twitter, né, no X, todos eles, né, trabalhando em prol de divulgar uma única universidade. É claro que 400 pessoas falando bem de uma universidade vai ter, claro, uma quantidade maior de matrícula, porque a faculdade sempre está em evidência, né? Tanto que na faculdade que abri, que não tinha capacidade de ter a documentação toda, o homem mesmo disse que ele tinha dinheiro suficiente para pagar o Google, tráfego pago, e colocar em primeira linha de pesquisa do Google a universidade dele. E não adiantou nada, ele tinha o nome dele no primeiro ranking do Google de pesquisa de medicina no Paraguai, e ele não teve essa quantidade de matrícula, porque nem tudo é tráfego pago, né? Tem gente que paga tráfego pago para mim visualizar coisas que eles mandam em direta para mim, por causa que a gente fala as coisas e eles ficam com raiva, mas eu não ligo não. Pode mandar os tráfegos pagos, pode fazer o que vocês quiserem. A gente fala o que a gente sabe, e a gente sabe muito bem. Tanto que eu nem trabalho mais nessa parte de matrícula, porque quando eu cheguei para a chefe do setor de matrícula e perguntei por que fica fazendo, esses alunos ficam tudo revoltados comigo só porque eu falo a verdade? Não tem que ficar revoltado comigo não. Eles ficam todo mundo reclamando de você. Eu digo, então pronto, eu vou sair da universidade. Se reclama de mim, a gente sai. Agora eu posso lhe assegurar que ninguém está fazendo assessoria de graça. Isso eu posso bater no peito e dizer, ninguém está fazendo assessoria de graça. E eu também posso falar para vocês o seguinte, além de não fazer assessoria de graça, eles ficam mentindo. Que um dos marketing maiores dessa universidade é dizer, diga para os seus clientes, seus assessorados, que vocês ganham desconto na sua mensalidade. Assim vai sensibilizar o novo estudante calouro a fazer a matrícula com você. Mas não é justo, né? Porque a gente sabe muito bem que essa é uma estratégia de marketing. Não é que seja 100% dessa forma, né? Então, porque a faculdade não dá desconto na mensalidade de ninguém. Eles têm essa mania, os 400 ficam nas redes sociais falando essa abobrinha para os trouxas. Mas é mentira. A faculdade custa R$ 1.800 a matrícula, ela paga para todo mundo R$ 900 via Pix, mais ou menos 15 dias depois que foi efetuada a matrícula. E se você quiser saber quem ganha R$ 900, é só você ler no nome do papel da matrícula, onde tiver o nome captador, é ali que você sabe quem ganhou R$ 900 por ter feito a matrícula. Porque se exigir que você bote o nome na captação desse aluno que está fazendo a matrícula, é a forma que a universidade sabe identificar quem vai receber os R$ 900. Então não existe matrícula de graça. Eu me lembro que tinha uma falcatrua do pessoal ficar fazendo postagem nas redes sociais. Eu fiz 200 assessorias de graça. Tinha uma mona que vivia falando isso, sabe? Inclusive do Nordeste. Aí ela ficava, eu tenho 200
né? Alunos matriculados. Gente, ela não fez 200 matrículas de graça, porque só o valor disso dá mais de 160 mil reais em matrícula, entendeu? De comissão. Então é mentira. É só vocês multiplicarem bem direitinho. 900 reais vezes 100. Entendeu? Não, vai dar quanto? Peraí. Vamos nós. 900 reais. Não, vai dar 90 mil, né? A cada 100 alunos dá 90 mil, né? Então 90 com 90 dá quanto? Se ela disse que matriculou 200, né? Ganhando 900. Porque dentro da faculdade tem a rachadinha, muitos funcionários de setor de balcão de matrícula, e inclusive pessoas importantes. Se a faculdade ficar de olho, vai descobrir que o pessoal fica transferindo matrícula dos calouros que estão chegando para esses assessorados dividirem comissão com funcionário com outras pessoas, que é isso que o pessoal fala, né? Porque a conversa é, não faça matrícula comigo que a gente divide os 900, 450 para mim, 450 para você. Eu nunca dividi matrícula, porque me disseram na época que isso não podia, mas é uma coisa que acontece constantemente. Então eu não vou dizer para vocês que essas coisas não acontecem na faculdade, que acontece, né? Só que tudo que acontece, que a gente vai falar, o pessoal fica com raiva. Mas não tem o que ficar com raiva, não. É cada um por cada um, né? Agora a gente vai dizer o quê? Ali a academia fechada. Aí o que é que acontece? A gente tem que saber o seguinte: tem que saber escolher a universidade e tem que pesquisar, porque quando vocês chegarem aqui, os relatórios presenciais da vida do cotidiano dos estudantes, tudo que eu falo no canal aqui vai se confirmar. E quando se confirma, o pessoal fica tudo com cara de idiota. Acredita nisso? Porque confirma tudo que eu falo, e depois que confirma tudo que eu falo, eles ficam com cara de pamonha. E outra, se vocês contratam ou chamam alguém para fazer uma assessoria, respeita essas pessoas, seja eu, ou seja qualquer grupo de assessoria. Porque tem pai de aluno e mãe principalmente, umas caras de piqui chupado, que acha que a gente é empregado delas. E ninguém aqui é empregado de ninguém, todo mundo trata. Olha, eu atendi uma família de Mato Grosso maravilhosamente bem, morando lá próximo à faculdade. Eu expliquei, ó, não bote sua filha em república. A república que eu filmei para essa família do Mato Grosso na época, que eu disse, olha, é R$ 1.600 o quarto da república, e é uma república de homem e mulher, isso não ia dar certo. A mãe me ouviu, sabe o que aconteceu? A república não existe mais atrás da UCP. Mas por que não existe mais? Tem que procurar saber, né? Porque os relatórios que eu recebo de república são assustadores, vocês nem imaginam. Então a gente vai falar as coisas e as pessoas ficam com raiva, mas é a realidade da fronteira, entendeu? É a realidade da fronteira. Tem um aluno numa república que diz que os móveis, as coisas tudo velho, a gente vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? Agora, é o ponto de vista nosso, a gente expõe, doa quem doer. Essa mãe que alugou o apartamento que eu escolhi para ela era de $380, pagou $380, só a garagem é $60. Ela gostou demais desse imóvel, tanto que a filha está super feliz nesse imóvel e tá tudo tranquilo. Agora, claro, vocês têm que entender o seguinte, é saber ouvir a assessoria. Se você quer morar próximo à faculdade, você não vai morar qualidade por menos de 400, 480, não tem nem de $400, né, mais, porque $400 é um loft, é um estúdio, um monoambiente imobiliado perto da faculdade. Então, quando a gente diz que não tem nada próximo e tem outra família, para vocês verem, atende uma família do Mato Grosso maravilhoso, a mãe da jovem Andressa, Dona Mira e seu esposo, parabéns para eles, ela é da área da educação, ela compreende o que eu falo, graças a Deus. Mas a outra família, que o marido me contratou do Mato Grosso para fazer as coisas, a mulher quer porque quer morar em cima da faculdade, pagando barato, e não tem, a gente vai dizer que não tem, a mulher não aceita. E ainda diz assim, olha, nos grupos de WhatsApp que eu tô da faculdade, de imobiliária, tem. Eu digo, se tem, por que a senhora liga para mim? Gente, vamos ser sinceros, se essa cara de pique chupado tem lá no grupo que ela tá do WhatsApp, o pessoal, por que tem que dizer para mim que ela tá num grupo que tá cheio de imóveis maravilhosos e que eu que não tenho? Então, se tem um monte nesse grupo, por que ela não aluga diretamente com eles, né?
Então, isso não é verdade. Então, é a forma que a gente analisa, que a gente vê, que a gente sabe que muitos pais querem brincar, de blefar. Saiba que assessoria é uma coisa séria na fronteira. Quando a pessoa vem para fazer assessoria, que faz as coisas, que está tudo organizado, que está tudo acordado, dá tudo certo. Se começar a inventar moda, vai começar a dar as coisas erradas. E quando der as coisas erradas, não reclame não. Porque às vezes a falta de diálogo, quando você é influenciado por terceiros, você acaba perdendo uma amizade, perdendo aquela pessoa que lhe ajudou. Eu atendi uma senhora, eu falava com ela quase todo dia. Atendi ela para o filho dela, fazendo tudo. Fiz até a transferência do filho dela para uma outra universidade, não cobrei nada. Fiz tudo. Pedi um jaleco, levei o jaleco da mulher para fazer. Pagou, levei. Consegui um jaleco mais barato, por R$100. Aí fui lá levar para bordar. Você pensa que o homem mandou o bordado até hoje. A mulher, com certeza, está nas redes sociais falando que a culpa é minha. Mas a culpa não é minha. Então, tem profissionais. O rapaz do bordado trabalha numa universidade do outro lado do lago, né? E eu fui lá com a mãe da Andressa. A mãe da Andressa tá me vendo aí, tá me ouvindo, sabe que o jaleco da sua filha, que a gente teve que arrumar outro para sua filha, e eu tive que providenciar outro pro rapaz, a culpa não foi minha. A culpa foi do rapaz do bordado, que deu fim em 2 jalecos e não deu. Mas para queimar o trabalho de terceiros, né, das outras assessorias, as pessoas no Paraguai é capaz de tudo. Então, nem sempre a culpa é da assessoria. Entendeu? Nem sempre. Você às vezes acorda tudo com o dono do imóvel, o dono do imóvel quer fazer as coisas do jeito dele. Entendeu? Às vezes o que falam para você não é, no final das contas, a verdade. Então hoje a gente é mais seleto, por isso que a gente só procura imóvel bom, não quer imóvel velho, porque os velhos antigamente, que a gente ia atrás, os outros kitnet tudo caindo nos pedaços ali no bairro Obreiro, a mulher dizia pra gente, não, eu vou reformar. E chegando a data do estudante chegar e nada de reforma acontecer. Então, é uma situação que fica o dito pelo não dito. Ainda bem que eu tenho tudo gravado, tudo documentado, tudo fotografado, porque se a gente não faz isso, meu Deus, como é que a gente vai comprovar as coisas? Fica difícil. Então, as pessoas têm que entender que tudo é um cronograma. Você vai morar em outro país, você tem que estudar aquele país, a gastronomia, a cultura, tudo. Vocês estão sabendo o que aconteceu essa semana, sexta-feira agora? Pois eu vou contar para vocês. Sexta-feira passada, uma menina amanheceu toda, o ex-namorado. O que é que eu digo para os pais? Sua filha é bonita, sua filha é linda, sua família tem dinheiro, mas diga para sua filha se casar com os livros. Não venha para a faculdade para se envolver com homem não, nem com mulher, porque tem gente que é mulher com mulher, né, e homem com homem, e tem homem com mulher. Então a gente explica tudo. Não venha para cá com essa intenção de relacionamento, porque é um curso tão pesado de medicina, que eu já vi casados de 10 anos se separar pelo curso de medicina. Porque tinha realmente gente estudando medicina, enquanto o companheiro ou a companheira estava em casa, ó, enfeitando a testa deles. Aí a pessoa surta, vai lá de cima do prédio, um monte aqui no Paraguai, mas os dados não aparecem, mas tem um monte. Quando eu disse que não venha casado, não tenha relacionamento com medicina, porque se você investigar, você descobre isso aqui, a pessoa surta. Surta. Não aceita o fim do relacionamento, não aceita nada, fica enchendo o saco da pessoa. Então, pra que vai se envolver numa coisa dessa em outro país, longe da sua família, longe das pessoas que você ama? Ai, mas você não tem nada a ver com a vida pessoal das pessoas. Não, realmente eu não tenho, não. Mas a gente vai explicando nitidamente as coisas que acontecem na fronteira. Então a gente não está falando imaginariamente, né? A gente está comentando que as meninas que veio fazer medicina tem que vir com foco em medicina. Os meninos que veio fazer medicina tem que vir com foco de fazer medicina. Agora a gente não pode ficar num trabalho desse que a gente faz com maior carinho e dedicação e a pessoa não vem estudar medicina, vem fazer outras coisas. Porque quando você chega dentro da faculdade, já vai vir um monte de formiga em cima de você. Porque um estudante numa universidade é um floco de açúcar no formigueiro. Todo mundo quer tirar um pedaço. Se você receber uma carona de um estudante dentro da universidade dizendo, eu dou uma carona até o Brasil para ir para o supermercado, eu lhe levo até o Brasil porque eu vou lhe dar uma carona, essa carona não é gratuita. Quando você desce do carro, vai virar, me dê R$30 por combustível, me dê R$40 por combustível, então não é de graça a carona. Se você pede uma informação de assessoria, passa tudinho para você, isso não é de graça. Isso é uma assessoria, uma consultoria de documentação migratória e tudo. Então vocês têm que entender que tudo que a gente pede no Paraguai
é remunerado. Até mesmo atravessar com um carro na ponte dos turistas, e pais de estudantes não vai me deixar mentir, que se você atravessa a ponte da amizade com um carro querendo um estacionamento, você quando atravessa da ponte, né, de lá para cá, acontece uma coisa bem interessante. Quando você acaba de atravessar, a pessoa já vira para você e diz assim: você que está querendo um estacionamento, eu lhe levo ali se você me der R$100. Então, até para achar um estacionamento na cidade do Oeste, o pessoal vai lhe cobrar. Então, não venham com essas conversas para a gente, de ligar para a gente: Eliana, me dá o telefone das lojas fornecedores de imóveis, cobertor e tudo, casa, cama, mesa e banho. Isso é um trabalho de assessoria de compras. Leandro, eu quero a lista de documentos imigratórios para mim, para minha família. Isso é um trabalho de assessoria de montagem de pasta para documentos imigratórios. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. A gente lhe manda a lista e manda os endereços e você vai fazer. Nem sempre a gente é obrigado a estar acompanhando a pessoa, porque acompanhamento gasta com transporte, gasta com tudo. E ninguém vai estar trabalhando de graça, né? Então as pessoas têm que entender que tudo na fronteira é pago. Então, se você tem condição de fazer sozinho, boa sorte. Então, quando eu falei que não vem cuidado com os casamentos, cuidado com as coisas, é porque todo mundo que se deu bem no Paraguai veio sozinho fazer medicina. Ou porque era muito bem casado e o marido e a mulher era muito sério. Mas é uma parcela muito pequena, que a gente sabe que grande parte dessas pessoas não tem compromisso nenhum com o relacionamento e muito menos não tem respeito com ninguém. Aí o que é que acontece? Chega dentro da faculdade, é um monte de calorada. Falou esse nome calorada, você já sabe que o seu filho está na gandaia. Eu tive um jovem de 18 anos que a mãe dele me pediu assessoria de documentação, imóveis, compra dos móveis, tudo do menino. A gente fez tudo, o pai bancou tudo do menino. Sabe o que o menino fez? Disse: não, vou fazer tudo direitinho. Ora, um apartamento de 2.000 lá vai cacetada, que o pai pagava para ele, quase R$3.000 só do gasto do imóvel. Tudo do bom e do melhor, transporte, comida, tudo. O menino só tinha que estudar. Pois o menino andou nessas festinhas de calorado, influenciado por terceiro, o povo tudo bombadão, começou a tomar aqueles negócios de academia. A mãe me liga 10h30 da noite: Leandro, pelo amor de Deus, o meu filho está aqui no chão do apartamento e não tem ninguém para ir lá. Ela ligou do Brasil dizendo que um homem tinha ligado para ela, dizendo assim para ela, né? O filho dela estava lá no apartamento próximo ao Capitão Bar, caído, né? Aí eu digo: tá bom, lá vou eu. 10h30 da noite, peguei o aluno, botei no carro, levei para o Brasil. Não tinha hospital para atender ele, porque ele botou quase no nervo ciático o produto. Ele mesmo injetou esse produto nele. Aí corremos para o Brasil, para a UPA. Da UPA não estava resolvendo, fomos para a Unimed. Ficamos até de amanhecer. Aí a gente veio de madrugada para o Paraguai, levei ele de volta para o apartamento, deixei ele lá, liguei para a mãe dele, disse: ó, tá tudo bem. Pedi para ele: pelo amor de Deus, não faça mais isso. Porque sua família está longe, todo mundo está longe, quem é que vai lhe ajudar? Sabe o que aconteceu? Meses depois, o menino jogou álcool num amigo dentro do apartamento, quebrou tudo e o povo me liga. Agora me digam, gente, e disse que ia lá de cima, ó, do apartamento, que a moda da famosa faculdade do Paraguai, que eu já perdi as contas, quantas pessoas lá de cima, ó. Então é muito comum isso aqui na fronteira, é muito comum. Fora a invasão de privacidade, que tem muitos imóveis de república e apartamento perto da faculdade, que tem microcâmera dentro do apartamento, que monitora os filhos dos outros, dentro de quarto, dentro de banheiro, que a gente já ouviu falar. Eu já ouvi o caso daquela menina que, quando descobriu que estava sendo filmada, quebrou o apartamento todinho lá de cima. Essa não foi para a lei, não. Mas eu estava lá na época que isso aconteceu. Eu vivenciei tudo isso. Então, não foi uma pessoa contando. E a administradora do prédio até me mostrou as câmeras que estavam mostrando isso tudo. Então, é uma situação constrangedora, é uma situação complicada. Agora a gente vai falar o quê? A gente vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Cada um é cada um, a gente não sabe o que passa na cabeça de cada pessoa, né? Então, por isso que a gente diz: vai vir para o Paraguai, venha consciente, estude o país. Se você tem um relacionamento, não dá certo vir marido e mulher para cá. É muito tempo na faculdade, a faculdade é em tempo integral, entra às 7 horas da manhã, às vezes sai 9 horas da noite. Então vocês têm que entender que não tem casamento que suporte em um relacionamento uma vida dessa. E dentro da faculdade são de 7 da manhã a 9 da noite, estudando, convivendo com homem e mulher. Então, meu amigo, ali pinta clima, pinta tudo, entendeu? Pinta tudo dentro da faculdade. Não tem como dizer que não pinta clima, que pinta clima. Para isso existe um tal de
spoiler de azaração no Instagram, que é só você entrar que você vê. Os homens e as mulheres pedindo o arroba do Instagram dos outros para seguir, para ter encontro. A faculdade virou um local de encontro, de festinha, de balada, de restaurante de noite. Ai, me dá o arroba de fulano. Eles tiram foto dos alunos, jogam nas redes sociais e perguntam: vocês têm um contato dele? Vocês têm um arroba dele? Então, por aí você tira o nível das coisas. E um funcionário, que é até um amigo meu, casado da faculdade, um homem importante, sério da faculdade, que eles botaram a foto do menino nesse grupo. Ora, meu filho, já ficou as meninas e os homens também, viu? Qual é o arroba dele? Qual é o arroba dele? Teve que uma pessoa se manifestar e dizer que ele era casado, para o povo respeitar o rapaz. Então, é uma situação que acontece? É mentira? Não. 10 horas da manhã, teve balada sertaneja em semana de prova do lado da faculdade? Tem um monte de boate, casa noturna, festa? Tem torre de chopp, tem o que você quiser. Agora, tem que saber se o filho veio para a faculdade ou veio para as boates, para os restaurantes ao lado, né? Ou para as baladas ao lado da faculdade. Então, nem tudo que se diz se escreve. Então, muita gente que me critica é porque a gente revela as coisas que eles fazem. Porque as pessoas que falam de mim, vocês podem ficar de olho nelas para ver se elas não estão envolvidas em coisa errada. Faz lá, fica lá em cima para ver se não está vendendo nas redes sociais Monjaro. Vai investigar o que tem de canal importante, tem médico formado, não revalida no Paraguai, meu amigo, que não quer voltar como médico pro Brasil, não, que a vida aqui é tão fácil de ficar vendendo produto de emagrecimento, suplemento de academia, que eles não querem saber do Brasil, não, meu filho. O negócio é vender medicamento. E não querem nem saber de Anvisa, de Dinanvisa. Eles se acham autoridades em medicina para vender medicamentos de emagrecimento. E fica mostrando as embalagens, os produtos de lançamento. Eles são convidados para os maiores eventos de lançamento de medicamentos de emagrecimento no Paraguai. E eu não tenho inveja disso não, viu? Porque vão dizer, ele está fazendo esse vídeo porque ele não faz parte. Realmente eu não faço parte disso, meu amigo. Pode trazer aqui a pessoa e provar qual foi o dia que eu comprei um medicamento desse. Nunca. Qual foi o dia que me viu parar com contrabando na ponte? Nunca. Pode ir lá na Receita. Vai lá falar, pegar, nunca. Agora, os estudantes botam dentro das motos, do motor do carro, dentro das garrafas térmicas, bota tudo dentro das caixas JBL, tentam levar esses medicamentos em tudo que é canto, porque sempre sai do aeroporto de Foz. E só uma coisa que eu acho engraçada é que o povo não fala a verdade, que mais de 50% dessas apreensões vêm de origem de estudantes de medicina no Paraguai. A minha indignação aqui é essa, porque a mídia não rasga logo a verdade que quem está transportando isso é estudante de medicina do Paraguai. Muita gente já está até atenta. Tem até um jornalista que botou um vídeo uma vez que dizia assim: olhe, preste atenção nos seus filhos, porque os estudantes pegam os feriados do Brasil e feriados prolongados para levar os medicamentos para o Brasil. Todo mundo sabe, a aduana todinha do lado do Brasil sabe. Aí o pessoal diz, eu não sei porque a Anvisa do Brasil proibiu todos os medicamentos. Por causa da atitude desses estudantes. É tão simples. Então, tem gente sincera que precisa de medicamento sério, ar-condicionado em caixinha de isopor, né? Aplicação correta, tudo com acompanhamento, tudo. Mas vocês acham que esses estudantes fazem isso? Não. Eles são estudantes, eles não são nem formados nessa área para prescrever e indicar esses medicamentos. E a quantidade de receitas falsas e médicos formados no Paraguai que estão emitindo receita para o pessoal comprar esse medicamento já saiu fora do controle. Quando a Anvisa suspendeu no Brasil a venda dos medicamentos, eles ficaram fazendo rebelião no Instagram, mas ainda continuam fazendo publicidade em Instagram, em YouTube, em redes sociais desses medicamentos. Eu não sei porque a Anvisa, no caso, os documentos desses médicos formados no Paraguai, que está emitindo essas receitas, porque é tão simples. Se você não é da área de endocrinologia para poder prescrever esses medicamentos e não fazer o acompanhamento ou médico específico para essa área, você não pode prescrever esse medicamento. Então, era para a Anvisa do Brasil fazer assim. E esses peptídeos, né, também está virando uma tendência. Porque agora, meu filho, as estudantes estão vendendo peptídeo até de Marte, se duvidar. E está uma coisa fora de controle. Depois do Monjaro vai vir a guerra dos peptídeos. Pode ver aí.
Tudo que eu falei lá atrás aconteceu. Lembra que eu disse que a Anvisa ia suspender a venda geral no Brasil? Antes da Anvisa suspender, eu falei. E até a própria Dinanvisa, órgão fiscalizador da Vigilância Sanitária do Paraguai, já está suspendendo essa venda desses medicamentos, de alguns medicamentos no Paraguai. Para você ver que já saiu fora do controle, porque até a Dinanvisa está marcando isso errado. Então, o que é que acontece? Deveria sim a Dinanvisa deixar liberada a venda dos medicamentos, mas deveria ter um limite, né? Um limite, você só pode comprar 1, 2 doses, né? Mas o povo compra 1.000 doses, 500 doses, 600 doses. Gente, sai fora do controle. Sai fora do controle. E transportar em lugares adequados. Todo mundo que transporta de forma irregular esse medicamento, o medicamento vai chegar com as moléculas alteradas e não vai ser o mesmo medicamento. É coisa de raciocínio. Muita gente está tomando no Brasil soro misturado com tirzepatida, que a gente já está sabendo. Que eles fazem, de um vidrinho faz 10. Aí bota um pouquinho em cada dose, porque se fizer no laboratório, a pesquisa do produto vai constar que é tirzepatida, mas não é na dosagem que descreve o medicamento. Mas tudo isso por quê? Pela ganância de receber dinheiro. Tem embalagem falsa, tem produto envasado falso, tem de tudo. Transporte irregular desses medicamentos para o Brasil. Teve um senhor do Ceará que ligava para mim: ai, Leandro, a tendência agora é os peptídeos, porque o Paraguai a gente pode importar todos os peptídeos do mundo para o Paraguai. Gente, eu não vou me meter nessas coisas. Eu não sou uma pessoa louca, insensata. Eu não vou me meter nessas coisas. Eu nunca me meti e não vou me meter agora. Então, as raivas das pessoas contra mim e contra o meu canal é porque a gente fala desses assuntos, dessas abordagens, do que eles fazem aqui. Do que eles fazem aqui. Tudo que acontece em república, em universidade, compras Paraguai, na fronteira, chega na nossa mão. Entendeu? E quando a gente faz o levantamento das coisas, aí o pessoal fica com raiva. Mas não fique com raiva de mim, não. Eu já disse, né? Eu não tenho culpa que se o marido enfeitou sua testa ou se a esposa enfeitou a testa do marido. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa do filho de ninguém chegar aqui evangélico e depois estar na noite trabalhando nos cabaré. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa das pessoas chegarem aqui e dizer: eu sou evangélico e depois estar levando produtos irregulares para o Brasil. Eu não tenho culpa que eu não sou vendedor de remédio. Então, eu não sou nem da Anvisa nem da Dinanvisa. Eu só relato as coisas que acontecem e que chegam até minhas mãos. Sobre os assuntos que acontecem com os estudantes, como essa jovem sexta-feira que aconteceu,